Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Hoje é dia 19 de setembro de 2024. Estamos no capítulo 10 do livro de Atos. Confere? Amém. Confere. Vamos orar então, pedir ao Senhor a sua bênção. Amém. Senhor Jesus, Amém. abençoa-nos mais uma vez, Senhor, Amém. para entrarmos na Tua Palavra, Amém. para desfrutarmos daquilo que o Senhor deixou para nós na Palavra, Amém. nesse livro de Atos. Sim. Senhor Jesus, nos dê Amém. corações adequados, Amém. corações abertos. Amém. Nós queremos receber todo o Teu falar, Sim. Senhor, aprender contigo, Amém. a viver a vida cristã. Amém. Senhor, mostra para nós, Senhor, a vida da igreja, como era no início e como nós devemos viver hoje. Amém. Ó Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós, Amém. obrigado por tudo que o Senhor tem falado a nós, continua a falar a nós, se dispensa para nós, Senhor. Amém. Muito obrigado, esteja conosco, apresenta-se para nós nessa noite também, nesta reunião. Também abençoe aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Então estamos no capítulo 10 de Atos, é um capítulo também bastante importante, porque dentro da história da igreja, neste capítulo é que nós temos a entrada, vamos falar assim, dos gentios para a igreja, os gentios entrando para a vida da igreja, entrando para o corpo, entrando no corpo de Cristo, a porta sendo aberta para os gentios. Então Pedro recebeu do Senhor as chaves do reino dos céus, e no capítulo 2 de Atos, essa chave foi aberta, essa chave, uma das chaves, né, abriu as portas para os judeus entrarem para a igreja. Quando eu falo entrar para a igreja, não é um lugar físico, né? Mas é a igreja de Deus, é o corpo de Cristo. E aqui, no capítulo 10, nós temos a entrada dos gentios na igreja, no corpo de Cristo. Então, nós comentamos já na reunião anterior dos versículos 1 a 8. Eu vou ler novamente, só para a gente pegar o fio da meada, né? Então, capítulo 10, versículos de 1 a 8, só vou ler. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, era centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Muito bem, então, no início desse capítulo, nós temos um gentio chamado Cornélio, que era temente a Deus, era um homem piedoso, era um homem que orava, que buscava conhecer o Deus verdadeiro, e que também era bondoso, né? Fazia esmolas, cuidava de pessoas e tal. E ele teve essa visão. Um anjo apareceu para ele e falou para chamar o Pedro. E o Pedro estava nessa cidade que nós falamos, chamada Jope, beira-mar, certo? Na casa do Simão, o curtidor. Então, logo que o Cornélio teve a visão, ele chamou 2 dos seus serviçais ali e mais um soldado piedoso, também piedoso, e enviou para a casa de Pedro.
Isso aconteceu durante a oração. E era cerca da hora nona do dia, tá? Guarda esse horário. Hora nona do dia. A hora nona do dia era 3 horas da tarde, tá? Então, aqui começa a contar 6 horas da manhã, é hora zero e assim por diante. Então, 3 horas do dia é às 9 horas. 6 horas do dia é o meio-dia. E a hora nona é às 3 horas da tarde. Ok? Então, vamos agora ver a sequência desses versículos aqui. Eu gostaria de poder terminar esse capítulo hoje, mas é um capítulo um pouco longo e a gente quer explanar algumas coisas aqui, acho que não vai dar, tá bom? Amém. Mas nós vamos, com a graça de Deus, prosseguir posteriormente. Versículo 9 do capítulo 10. No dia seguinte do quê? No dia seguinte desse acontecimento com Cornélio. Então, Cornélio, às 9 horas, a hora nona, que é às 3 horas da tarde, ele orou e teve uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho, eles quem? Os serviçais do Cornélio. E estando perto já da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então os irmãos estão pegando a sequência aqui? Tá dando para entender? Então, teve a visão, mandou a turma lá para a casa do Pedro. E quando eles estavam perto da casa do Pedro, já perto da cidade, o Pedro também subiu ao eirado para fazer o quê? Orar. Que horas que era? Hora sexta. Que hora que é a hora sexta no nosso horário? Meio-dia. Então, quase que um dia inteiro depois, tá certo? Quase completando 24 horas depois, mas aqui faltava 3 horas, né, para completar um dia todo. E enquanto esses serviçais do Cornélio estavam chegando à cidade, Pedro subiu ao eirado a fim de orar. O eirado é a parte de cima de uma casa, tá? Então, como se fosse a laje hoje. De muitas casas tem a laje, então o eirado era a parte de cima de uma casa. Versículo 10. Estando com fome, quis comer. Parece a gente, né? Meio-dia, né? E sempre quer comer, né? Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro estava orando, durante a sua oração, ele teve um êxtase. O que é um êxtase? Um êxtase é quando a pessoa fica em transe, vamos falar assim, fora de si. É como se ela saísse do corpo, mas não sai, né? É como se ela saísse do corpo, está num ambiente espiritual, vamos falar assim, tá bom? Então, vamos lá. Ele teve um êxtase, versículo 11. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, o que a voz falou? O que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por
3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então aquele objeto era algo que veio do céu. Aquela voz, Pedro mesmo falou, Senhor. E aquela voz falou, o que Deus purificou, não consideres comum e imundo. O que representa essa visão que Pedro teve? Vamos por partes aqui. Um lençol, o céu se abriu, tá certo? Então, é algo que Deus está fazendo, é algo que Deus quer fazer. Sempre que o céu se abre, Deus quer, vamos colocar dessa maneira, Deus quer usar alguém que está na terra, que se ligue ao céu para fazer a sua vontade. O céu se abriu para quem? Para o Senhor Jesus, certo? O João também viu o céu aberto, certo? Então, o próprio Estevão também viu o céu aberto, não é verdade? Então, quando o Senhor encontra pessoas que fazem a sua vontade na terra, é como se o céu se ligasse à terra. E aqui Pedro, ele realmente seria usado por Deus para fazer a vontade de Deus, para levar adiante o plano de Deus. Esse lençol tinha animais, quadrúpedes, répteis, e aqui fala bem assim, né? Toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Na dieta dos judeus, eles não comiam quaisquer animais. Então, de acordo com Levítico, capítulo 11, nós não vamos ler, porque ali é muito grande o capítulo, mas tinha certos animais que os judeus podiam comer e certos animais que não podiam comer. Falando de maneira rápida, os animais que podiam comer eram animais que tinham casco fendido, ruminavam, e o que mais? Casco fendido e ruminavam. Então, o porco, por exemplo, tem casco fendido? Tem, mas não rumina. O que é ruminar? O boi rumina, a vaca rumina, a ovelha rumina, certo? Então, esses animais, eles podiam comer. Tem o casco fendido e eles ruminam. Então, costelinha, nem pensar, certo? Um torresminho também não podia. O bacon, esquece, certo? Não podiam comer. Certos peixes também, aí tem a questão de ter escama, de ter couro e tal. Então, animais eram classificados como animais limpos e animais imundos. E aqui o Senhor fez esse lençol descer com toda a sorte de animais. Ali tinha animais imundos, considerados limpos. E essa voz falou para Pedro: levanta, Pedro, mata e come. Ou seja, antes você não podia comer, agora você mate e coma qualquer tipo de animal. E o Pedro falou: eu nunca comi coisa comum ou imunda, nunca entrou na minha boca, jamais vou comer. Mas a voz insistiu: o que Deus purificou, não consideres comum. E aí sucedeu isso por 3 vezes. Esse lençol é baixado por 4 pontas, certo? Isso significa o evangelho sendo levado aos 4 cantos da terra. Tá? Mateus capítulo 24, vamos ver aqui. Senhor Jesus. Mateus 24, 14. Tem uma palavra aqui que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho
a todas as nações. Então virá o fim. Então o Senhor já havia falado aqui, Mateus 24, 28, também, nós já vimos esses versículos. Vou falar o 19 já. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos também é uma palavra muito interessante que ele fala, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse lençol, os 4 pontas, os 4 cantos da terra, só para a gente ver aqui, Apocalipse 7:1, só para ter um exemplo desse termo, né? 7:1 fala assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse e vai por aí. Então, os 4 cantos da terra, isto diz respeito a toda a terra habitada. Então, agora, na nova aliança, os gentios são incluídos. Os gentios, a porta da salvação, a porta para eles entrarem, fazerem parte do povo de Deus, foi aberta. Por meio do quê? Do sacrifício do próprio Senhor Jesus. Então, aqui, o Senhor está falando, você deve aceitar agora todo tipo de pessoa. Amém? É. Porque antes, eles só aceitavam os judeus. Todos os apóstolos eram judeus. Tudo aconteceu em Israel, a nação judaica, certo? A morte do Senhor, tudo mais. Houve um avanço aqui, né? Lembra que nós falamos já? Judéia, agora eles foram para Samaria. Samaria era um povo misto, então está alcançando as pessoas. Mas aqui o Senhor quer fazer com que todos os gentios, todas as pessoas sejam de fato alcançadas. O corpo de Cristo, Efésios capítulo 2, inclui todas as pessoas. Então, o povo do Antigo Testamento eram judeus. A partir do versículo 11. O povo do Antigo Testamento era Israel. Os demais adoravam ídolos, adoravam os deuses, eram povos pagãos. Mas agora o Senhor quer alcançar todos os povos. E para isso o Senhor está fazendo uma grande virada aqui, que às vezes os judeus não conseguem fazer. E essa grande virada também começa com essa dieta, que a dieta deles era só animais limpos. Agora o Senhor está falando o quê? Pode comer de tudo. E isso representa também incluir os gentios. Aleluia. Capítulo 2 de Efésios, vamos lá. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Pausa. Então, aqui no versículo 14 fala: Ele é a nossa paz, o qual de ambos, a que se refere esse ambos? Exatamente, judeus e gentios, eram povos distintamente separados. Acho que eu posso falar isso, né? A gente vai perceber. Os judeus eram bastante racistas, tá? Para eles, judeus, aqui. Os demais povos, aqui embaixo, tá? Por isso, eram chamados de gentios. Gentinha. De pouca importância, tá? Então, de ambos, desses dois povos, agora não são mais dois povos. Agora o Senhor fez deles um só. Incluiu judeus e gentios no corpo de Cristo. Certo? Derrubou a parede da separação que estava no meio. Versículo 15. Aboliu na sua carne, isso aqui também é importante, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Não é que a lei foi abolida, não precisa cumprir a lei, nós vamos cumprir a lei. Não no princípio da lei em si, mas no princípio da graça, um cristão cumpre a lei. Tá certo? Mas a lei que fala aqui é especificamente a lei na forma de ordenanças. O que quer dizer isso? Circuncisão, a dieta, a guarda do sábado. Essas eram ordenanças específicas do povo judeu. Certo? O povo judeu se diferenciava dos demais povos porque tinham essas ordenanças. Tá? E agora o Senhor extinguiu essas ordenanças. Precisa circuncidar? Não. Precisa guardar essa dieta alimentar? Não. Precisa guardar o sábado? Aí você pode perguntar para o Marcílio, qual que é o dia do Senhor agora? E o Marcílio vai explicar. O dia do Senhor, no Novo Testamento, é o dia que o Senhor ressuscitou. Amém. É o primeiro dia da semana. Certo? Então, o sábado deixou de ser um dia ritualístico, vamos falar assim, para ser uma realidade espiritual na nossa vida cristã. Cristo é o nosso descanso. Amém. Então, aqui, acabando com essas ordenanças, inclui também os gentios. Amém? Os judeus precisam continuar praticando essas coisas? O que vocês acham? Não, mas continuam. Porque se tornou um só. Exatamente. Mas muitos ainda continuam praticando essas coisas, até hoje. Tá? Então, se você convidar um judeu para almoçar com você, nunca faça um pernil. Certo? Então, ele vai comer certas coisas só. Kosher. Já ouviram falar desse termo? Kosher ou kasher? São alimentos ritualisticamente preparados para os judeus. Certo? Então, hoje mataram, ou morreu um boi lá, né? Mas o judeu, para comer o boi, ele tem um certo ritual. Não, ele não come o boi que está na açougue. Ele vai comer um boi que está numa açougue de judeus. O selo tem que ter esse selo, né? Tem que ter o selo kosher. Mas no judeu pode comer. Hã? Lá no açougue do judeu ele pode comer. É porque ele é morto de uma outra É a maneira. forma de matar. É a forma deles prepararem, matarem, é diferente. Tem as pessoas especializadas para. Que nem frango. E certos alimentos que você pode ver na prateleira, até no supermercado tem, e às vezes tem o selo kosher.
Então também é preparado de uma maneira diferente. E ele só compra se tiver esse selo. Estou falando dos judeus que ainda seguem essa tradição, né? Veio da Paré, veio para o selo roxinho. Certo. Ó Senhor Jesus. Bom, vou continuar lendo aqui, porque é muito importante esse trecho aqui, tá? Versículo 15, que nós já lemos. Eu vou ler de novo. Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, novamente, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, quando se refere a esse novo homem aqui, não é, eu agora criei no Senhor, sou um novo homem. Isso é verdade, mas aqui está falando de coletivo, corporativo, novo homem corporativo. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, é citado ambos, ou dois, 3 vezes. Esses ambos que fala aqui, judeus e gentios. Irmãos, então nós fomos incluídos. Amém. Por meio da cruz. Amém. Isso não quer dizer que no Antigo Testamento uma pessoa não podia se converter ao Deus verdadeiro. Isso aconteceu, umas vezes aconteceu, e eram os chamados prosélitos, tá certo? Então esses abandonavam seus deuses pagãos e seguiam todos os rituais judaicos. Aí também não comiam porco, faziam a circuncisão, tá? Vamos chamar de estrangeiro também. Então, por isso, fala da Páscoa, por exemplo, no Antigo Testamento. O estrangeiro, junto com você, vai praticar as mesmas coisas, para ter parte na Páscoa, e assim por diante. Aqui no versículo 19 fala. Tá, vamos ler então. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas o quê? Concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém. Aleluia. Formamos uma só família. Isso mostra que no corpo de Cristo, aqueles que eram bem distantes uns dos outros, tinham muitas dificuldades de se reunir, de se agregar, de ter relação no corpo, por meio do quê? Da cruz. Certo? A cruz mata o quê? Nosso velho homem. Então, mata o velho homem judeu? Mata. Mata o velho homem gentil? Mata. E faz de ambos o quê? Um novo homem. Então, essa é a cruz de Cristo. E por meio da cruz, todos nós, todo homem pode ser alcançado para fazer parte do corpo de Cristo. Amém. E é isso que o Senhor estava mostrando para Pedro. Pedro, mata e come. O que ele falou? Não. Então ele estava questionando com quem? Deus. Com Deus. Por quê? É o que eu falei. Pedro era um judeu, ele tinha lá a sua tradição forte e até mesmo com Deus ele falava, não vou fazer isso não. Então era resistente, tá certo? Mas, como o Senhor falou, aquilo que Deus purificou, você também deve receber, você também deve aceitar. Então eu queria ler uns versículos aqui. 1 João 4,11. Isso é para nós todos, viu, irmãos? Nós não somos judeus, mas às vezes podemos ter alguma coisa com alguém ali, mas se Deus o aceitou, o que nós devemos fazer, Tiago? Espirrar, pode espirrar. Peguei o Tiago bem na hora que ele ia espirrar. Bom, versículo 11.
1 João 4,11. Falei? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aí 5:1. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem nasceu de Deus deve ser amado por nós. Nós que fomos gerados também de quem? De quem nós fomos? Fomos gerados de Deus. Também devemos amar o que dele é nascido. Amém. Senhor Jesus. Deixa eu ver se dá para encaixar aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. Mesmo. Vamos lá. Romanos 14. Isso aqui é inclusão, irmãos. O mundo fala de inclusão, mas é só fachada, tá? É só fachada. É só porque é politicamente correto, mas pratica isso de fato? Não. Se você não rezar, como diz, conforme a cartilha do mundo, você não é aceito. Então, tudo isso é só fachada. Né? Mas na igreja, nós realmente devemos incluir cada um dos que o Senhor incluiu. Amém. Amém. Vamos lá. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Amém. Ó Senhor Jesus. Se Deus acolheu, nós devemos também acolher. Ó Senhor Jesus. Voltando lá para a questão do Pedro. Esse Pedro não é fraco, não. Dá trabalho. Tanto é que precisou descer quantas vezes? 3 vezes. Ele está querendo fazer aqui e depois já saiu, então. Então, aqui ele está tendo essa visão. Calma aí. Vamos lá. Tá, no processo. 9 até o 16, ele está nessa visão. E aí, eu acho que esse número 3 na vida do Pedro é recorrente, né? É, verdade. Então, 3 vezes ele negou o Senhor. O Senhor perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Certo? Depois da ressurreição do Senhor. E aqui, novamente, 3 vezes precisou descer o lençol. Então, às vezes a ficha demora para cair. Não é? Mas o Senhor nos ama. Amém. Então, irmãos, eu queria reforçar. Todos aqueles que o Senhor inclui, nós devemos incluir. Certo? Aleluia. Vamos prosseguir, senão a gente... Então, aí o lençol foi recolhido. E aí, Pedro, versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo, estava fora de si, estava meio perdido ali, né? Estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então veja só, é a sincronia de Deus. É o tempo certo que o Senhor preparou todas as coisas. Acabou de ter a visão, está ali pensando, chegaram os enviados de Cornélio ali. Tudo foi feito por Deus. Amém? Só queria reforçar uma coisa aqui. Cornélio estava orando, teve visão. Pedro estava orando, também teve uma visão. A importância
da oração. Amém. Deus pode mostrar coisas para nós por meio da oração. Amém. E esses dois aqui, pelos relatos que nós temos aqui, eles tinham um horário reservado para orar. Pedro procurava um lugar reservado. Então ele subiu ao eirado, né? E ali ele orou. Tendo, às vezes fala, observando a hora tal, é a hora que ele reservou para orar. Nós também, irmãos, é muito saudável se nós também tivermos um tempo reservado para orar ao Senhor. Amém? E permitir que o Senhor também mostre para nós Amém. aquilo que está no seu coração. Que o Senhor abra o céu para nós. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. O anjo falando com Cornélio é um mensageiro de Deus. É Deus enviando uma mensagem para o Cornélio, né? Então Deus arranjou toda essa situação para avançar no seu propósito. Os irmãos percebem? Deus está caminhando, Deus está avançando, Deus está prosseguindo no seu propósito. E aqui nós também podemos ver essa questão das visões. Não é raro a gente ver falar de visões aqui no livro de Atos, né? Hoje, Deus pode falar por visões? Sim ou não? Pode. Mas parece que não é tão recorrente essa questão de visões dessa maneira aqui, hoje em dia. Eu estava considerando isso. Por que será? Porque naquele tempo a virada estava acontecendo do Antigo para o Novo Testamento. Por meio dessas visões, o Senhor estava dando uma direção correta, uma direção certeira, uma direção clara para os apóstolos, para os seguidores do Senhor. Hoje, nós temos essa direção clara e certeira? Exatamente. Naquele tempo, eles não tinham o Novo Testamento ainda nas mãos. Hoje nós temos. Amém. Os irmãos percebem? Então, às vezes, tem cristão que está esperando ter uma visão para seguir o Senhor, para fazer alguma coisa, para se entregar para o Senhor, para servir o Senhor. Viu? A visão está aqui. A visão está na Bíblia. Amém. Então, tudo está aqui na Bíblia. Não estou falando que o Senhor não pode dar uma visão extraordinária e tal, mas o Senhor fez coisas extraordinárias porque ainda não tinha as coisas reveladas, registradas. Mas hoje nós temos muitas coisas que, tudo, vamos falar assim, que foi registrado para nós aqui. Paulo teve visões? Onde estão as visões de Paulo? Registradas na palavra. Pedro teve visões? Onde estão? Na Bíblia. João teve visões? Onde estão? Registradas na Bíblia. E aí, o que nós precisamos? Crer na Bíblia. Amém. Entenderam? Ou nós não somos crentes? Entenderam, irmãos? Então, eu considero isso aqui. Muitas vezes o cristão está aqui, tem que ter visão, tem que ser alguma coisa extraordinária, e não lê a Bíblia. E não recebe o que está na Bíblia. O esforço, vamos falar esforço, tá bom? Ou vamos falar melhor, a soberania de Deus, a providência divina de Deus, deixou tudo registrado para nós. Quanta visão tem aqui. Quanta visão tem aqui. E nós precisamos o quê? Exercitar nosso espírito para receber essa visão. Amém. A visão é importante, irmãos. A visão espiritual. Então, às vezes, você está procurando coisa extraordinária, quando a coisa extraordinária está aqui. Ou não? Sim. Está aqui. Deus usou esses irmãos de uma maneira especial, de uma maneira grandiosa, para deixar registrado. Lembra que eu falei? O Espírito Santo
está contando essa história de Atos? É uma história, não é? Mas é o Espírito Santo que escolheu os atos para estarem aqui registrados. Talvez eu não saiba o que o André fez, mas para o Espírito Santo é suficiente o que está aqui registrado para nós aprendermos, para nós seguirmos o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vou reforçar. Para mim e para você, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém. E hoje nós podemos também orar e ler Amém. a Bíblia. Orar a Bíblia. Ó Senhor Jesus. Amém. Orar lendo a Bíblia. Você está orando, você pede para o Senhor falar com você, mostrar para você o que Ele quer dizer para você. Amém, irmãos? Amém. Então, é isso que eu queria reforçar para os irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá, voltando para o versículo 17, Pedro estava ali ainda perplexo, né? Parece que o homem natural de Pedro ainda fica meio relutante, mas o significado da visão estava bem claro ali, né? Bem claro, o Senhor falou de uma maneira bem clara para ele. Versículo 18. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Estava ou não estava? Estava, porque era algo que Deus tinha indicado. Sim. E uma coisa assim, só para reforçar, a visão de Cornélio e a visão de Pedro se complementam, Sim. não é? Sim. Então, o Senhor não dá uma visão para alguém, estou dizendo uma visão espiritual, verdadeira, celestial, e uma visão para outro que se conflitam. Mas no cristianismo em geral, isso acontece? Sim. Sim. Então aí, como ter a confirmação de que essas visões são realmente espirituais? Primeira questão é se agora essas visões conferem com a Bíblia. Não adianta você falar, eu tive uma visão, tal, tal, tal. A Bíblia não fala assim. Como a gente já viu certas pessoas falando que foram até o céu, e era assim, assim, assado. E não confere com a Bíblia. Entendeu? Eu recebi uma visão, né? Tem gente que falou que também foi que nem Paulo no terceiro céu. Não teve? Teve. Você acredita nisso? Não acredito. Então, tem coisas que são fantasias, fruto da imaginação. Isso é um perigo, irmãos. Por isso, hoje, nós temos a Bíblia fora de nós, o Espírito dentro de nós. A Bíblia confere, combina, bate com o Espírito que está dentro de nós. E o Espírito que está dentro de nós bate com o que está escrito na Bíblia. Se não bate é porque não é do Espírito. Tá certo? Vou falar que não é da... A Bíblia está aqui, né? Ou não é da Bíblia ou não é do Espírito. Né? Mas vamos lá. Ó Senhor Jesus. Versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Aqui eu só queria falar para os irmãos. Algumas versões trazem 3 homens. E acho que o correto são 3 homens mesmo. Porque mais para frente... Mas aqui tem 2, os domésticos e os soldados, são 3 aqui, né? Né? Não, então, antes ele falou isso, né? Mas aqui fala, estão aí 2 homens. Na verdade, aqui no versículo 11 do capítulo 11, fala isso aqui, ó. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens. Então, fica tranquilo, não tem problema nenhum, são 3 homens. 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso. Capítulo 7. Ah, sim.
No versículo 7, né? É. Sim. Então, Então estava lá os 3 homens. Eu só estou falando isso para ficar tranquilo. Ué, cadê o. Alguém ficou pelo caminho? Que te procuram. Versículo 20. Levanta-te, isso é o Espírito Santo falando com Pedro. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, para mim, esse nada duvidando era para dar uma força aqui para o Pedro, né? Ele entender a visão, né? Pedro, não duvide, vai, olha, estão aqui porque vão contar para você o que Porque aconteceu. Ele podia falar, não, o judeu não pode se misturar com o gentio, Senhor. É. Ele ficou o lençol e poderia justificar. É muita coisa. Lembra ele de novo. As coisas que Pedro iria passar são coisas que são totalmente fora daquilo que ele vivia. Essa relação com gentios era muito fora. Vamos lá. Mas nada duvidando, vai lá, Pedro, porque eu os enviei. Eu quem? O Espírito Santo. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, essas palavras que eles falaram confirmaram a visão de Pedro, certo? A visão que Pedro teve. E aí, Pedro, para mim também é uma atitude que ele nunca teve. Qual que é? Versículo 33. Pedro, pois... 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar. Por que é uma atitude estranha para Pedro? Eles eram gentios. Hospedou-os. Entendeu a visão? Então, Pedro tá mudando, né? Está mudando. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então Pedro foi com eles, obedeceu, mas ele também chamou alguns irmãos para irem junto com ele. Isso é um princípio saudável, sempre levar irmãos com a gente, quando a gente vai uma viagem, vai servir o Senhor e tal. Ter irmãos para nos ajudarem no serviço ao Senhor e também para serem testemunhas também, né? No dia imediato, entrou em Cesareia. Então, parece que a distância entre Cesareia e Jope era coisa de um dia, né? Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Olha só, esse Cornélio é uma pessoa muito interessante, muito boa. Ele estava esperando, mas ele também se preparou reunindo os amigos e os parentes, os amigos íntimos. É como aqui nesse estudo bíblico, que o Milton abre a casa e convida os amigos, os parentes, convida as pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Então esse Cornélio, ele estava preparado ali para receber Pedro. Amém? Ele creu, né? Que Pedro ia mesmo, né? Exato. E aí nós precisamos aprender também a abrir nossa casa, né? Amém. Receber as pessoas nas nossas casas. Versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Agora Cornélio faz uma coisa não muito apropriada. E prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Por que ele teve essa atitude? Bom, Cornélio era um romano, né? Da corte italiana. Deixa eu ver aqui. Um homem centurião da corte chamada italiana. Não fala se era romano, mas era um centurião do exército
um dos soldados ali do exército de Roma, tá certo? A serviço de quem? Hã? César? Do César. O César, quando fala César, o César é o imperador romano. Então tem Augusto César, César Nero, César Júlio César e assim vai. Então César, Kaiser, né? E aí, o que acontece? Para ele era muito comum. Isso eu estou trazendo para vocês, né? Muito comum, porque o imperador, ele se achava uma divindade. O César, ele se achava, se colocava no lugar de uma divindade. Então, todo mundo se curvava. Se curvava, adorava, certo? E aqui, ele devia ter ouvido falar muito de Pedro. E lá em Jope, ele ressuscitou uma mulher ali. Então, ele ficou maravilhado e acho que dentro desse ambiente de adoração a homens, ele não pensou duas vezes, né? Vou adorar o Pedro aqui. Esse Pedro não aceitou isso. Meu Deus. Os irmãos entenderam, né? Mas Pedro, versículo 26, o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então, homem deve ser adorado? Não. Então já começou uma lição aqui para o Cornélio, né? Graças a Deus. Então, como eu disse, esse Pedro não aceitou essa adoração. Esse Pedro falou: levanta que eu sou homem igual a você. Você é homem? Eu também sou homem. Amém? Amém. Se a gente for ver lá em Apocalipse, até o João quis adorar um anjo lá, né? Mas mesmo o anjo não deve ser adorado. Quem deve ser adorado? Só o Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Tem que estar bem claro disso, né? Ó Senhor Jesus. Homem é homem e não deve ser adorado. Versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis, olha o que ele fala, que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Lembra que eu falei? Que os judeus são racistas. Então está bem claro aqui, é uma declaração mesmo. Mas Deus me demonstrou, caiu a ficha do Pedro, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, ele entendeu a mensagem. Aquele lençol referia-se a quê? A animais mesmo? Não, a homens. A homens, gentios e judeus. Então, toda espécie. Aí, nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Tá. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aí respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Então é isso que eu falei, observando a hora 9ª de oração. Isso significa o quê? Que ele tinha aquele horário reservado para oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus. Olha que bênção. Prontos para ouvir tudo o que te foi
ordenado da parte do Senhor. Que palavras bem colocadas, né, irmão? Estamos todos aqui na presença do Senhor para ouvir tudo que foi te ordenado falar da parte do Senhor. Qual era a expectativa do Cornélio? Que aquelas palavras que Pedro... Eu estou até arrepiado. Que aquelas palavras que Pedro iria falar foram ordenadas da parte do Senhor. Amém. É. Então, irmãos, quando nós nos reunirmos, seja reuniões em casa, seja reuniões grandes, nós devemos ter essa mesma expectativa. Amém. Que o Senhor levante irmãos para falar o que Deus ordenou, Amém. o que Deus mandou falar. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então nós vamos ficar por aqui hoje e na semana que vem, se Deus quiser, Amém. nós novamente nos reuniremos na presença do Senhor Amém. para ouvir, para desfrutar, para compartilhar o que Deus mandar a gente falar. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, então até semana que vem.